O tema de hoje é como um projeto potente pode te ajudar a sair da estagnação profissional. Olá, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista e um arquiteto apaixonado pela profissão. Eu vou pedir para que você já se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa um like também, porque isso ajuda bastante e dessa forma você apoia aqui o conteúdo pra gente, beleza? Talvez você tenha acabado de se formar, ou já se formou há algum tempo, e tá aí no mercado de trabalho estagnado, sem emprego, sem salário, sem nada, principalmente com uma dívida para pagar, né? Se você fez o financiamento, o FIES, provavelmente você esteja nessa situação. Ou mesmo que você não esteja nessa, né, você queria ter, mais do que justo, na verdade, que você tivesse um emprego, né, um salário, porque você lutou aí 5 anos. Mas geralmente não é o que acontece, né, gente? Porque o mercado hoje ele tá saturado, tá difícil captar cliente. Quando você capta o cliente, às vezes esse cliente ele não aprova os projetos, é um cliente chato, ou quando aprova muda tudo, enfim. Às vezes a gente tem uma perspectiva da arquitetura lá na faculdade, quando a gente se forma, parece que é um caos. Só que a nossa profissão, eu falo que ela tem um desafio muito grande, porque a gente precisa de um financiador para que a nossa arte, né, a nossa visão de arquitetura aconteça. Né? Ao contrário, por exemplo, de um artista plástico, que ele pode simplesmente ir numa loja comprar uma tela, um monte de tinta e criar a sua arte. A nossa depende, né, para ser executada de um investidor, de um cliente. E é muito frustrante às vezes, né, você não conseguir esse cliente, você está estagnado, você está parado, principalmente você não está sendo recompensado, ou quando está, não está sendo bem recompensado, né, o seu trabalho não é valorizado. Eu entendo que isso é muito frustrante. E esse, inclusive, é um dos motivos, né, pelo qual eu estou aqui falando com você. Eu quero te ajudar nisso, eu quero que você saia dessa estagnação para que seus projetos sejam valorizados, né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então fica comigo até o final. Bom, mas eu quero te contar uma história. Como eu disse, eu tenho um estúdio. E o meu estúdio ele tem cerca de 3 anos, tá, gente? E quando eu saí da faculdade, eu achava que quando eu saísse eu já ia sair arrebentando, que ia ter um monte de clientes, né? Eu sempre fui muito dedicado, então eu nunca tive medo de ir para o mercado, muito pelo contrário. Às vezes os meus amigos eles falavam: "Ah, João, eu tô com medo. Nossa, eu vou me formar e agora? O que eu vou fazer? Não sei de nada." E eu já tinha uma sensação completamente diferente. Eu queria muito já sair dali e já começar a produzir arquitetura. Eu tinha essa sede. E aí, quando eu me formo, eu vejo que não é bem assim, né? O mercado ele é um pouquinho seletivo e um pouquinho complexo, né? E aí eu vou atrás disso, né? Porque por mais que fosse complexo e difícil, eu pensava assim, não posso ficar aqui parado, de braços cruzados. Então eu fui atrás, né? E na minha pouca experiência, né, com escritório, com gestão, com marketing, né, tudo isso que envolve uma empresa, eu achava que o caminho mais correto seria a da divulgação tradicional. Então, de tudo que vocês pensarem nessa vida, eu já fiz para divulgar o estúdio. Desde banner, já fiz banner, gastei uma fortuna. Eu lembro uma vez que eu fiz um banner que eu achava que ia ser a solução da minha vida, porque eu posicionei ele numa entrada de um condomínio. E eu pensei, né, não, aqui tem uma galera querendo construir, vai ver minha placa, vai ser um sucesso. Não foi. Eu lembro que eu paguei na época R$ 3.000 pela estrutura metálica do banner, fora a impressão, fora designer, enfim, quase uns R$ 5.000 aí nessa conta. Nunca tive um retorno desse banner. Além que eu tinha que pagar o aluguel ainda, né, do terreno, que eu coloquei num terreno. Eu conhecia a pessoa, foi super baratinho o terreno, se eu não me engano era R$ 200 por mês, né, comparado com o aluguel de um banner, é quase nada isso. Enfim, não me deu retorno algum. Foi péssimo, muito ruim. Depois também eu fiz panfletos, né? Eu moro num condomínio aqui em Brasília, eu fiz esses panfletos com design também, tudo muito, muito bem feito, muito bem arrumadinho. E aí eu distribuí, eu mesmo fui e coloquei debaixo das portas, né, com a esperança de que pudesse ter algum retorno, né, em relação a isso. Já fui em stands também de arquitetura, panfletar, levava os meus panfletos, né? Já marquei reuniões com donos de construtoras, levei 300 mil tocos, enfim, tudo que vocês pensarem eu já fiz, né? Em busca desse... porque na minha cabeça tinha alguma coisa que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para que esse estúdio aconteça, sabe? E porque na minha cabeça, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa para que esse estúdio acontecesse, sabe? E só dependia de mim. E na verdade só dependia de mim mesmo, né? E isso é importante que a gente entenda, né? O nosso sucesso profissional ele só depende da gente. Se você não correr atrás disso, se você não mudar, né, você não vai cair o milagre do céu, né? Pode ser até que aconteça, mas talvez não seja para você, enfim. E aí eu vou, né, tendo essas tentativas e todas frustradas, tá? Então
E aí, mais pra frente, eu vou falar com vocês, um pouquinho depois lá no final, quais as estratégias que eu utilizo, né? Mas eu queria dar essa introduçãozinha pra vocês de que, dessas tentativas que eu tive com o estúdio, né? E que não foram poucas, tá, gente? Aqui são as que eu tô lembrando. Já fiz cartão físico também. Esse até eu acho que não foi uma má ideia, até hoje eu utilizo, né? Quando eu vou, deixo na carteira, e eu sempre, quando eu conheço alguém, eu dou o cartão e tal. Então acho que até é uma boa ideia. Mas é só para dizer para vocês que essas estratégias são inúteis, tá? Mas fica comigo até o final do vídeo, porque lá eu vou te mostrar quais as estratégias que eu utilizo hoje para o meu estúdio, tá? E é as que estão dando certo para mim, tá? Essas outras tradicionais são, além de você gastar muito dinheiro, não te dá retorno algum. Sobre essa questão do mercado, né? Hoje eu fiz uma pesquisa para saber se expectativas estavam alinhadas com que eu estava percebendo, né, com essa minha percepção de mercado. E sim, infelizmente ela estava. Inclusive eu peguei essa matéria aqui do ArcDaily e eu vou ler ela para vocês, esse trechinho, na verdade. Posso deixar o link aqui na bio se você quiser ver completa depois. Diz o seguinte: em sua grande maioria, as insatisfações que rondam os profissionais de arquitetura estão atreladas ao mercado de trabalho e podem ser resumidas em dois principais tópicos: a falta de respeito, né, profissional, e a desvalorização financeira. Então a gente vai se guiar por esse trecho e a gente vai falar sobre essas questões, né? A desvalorização profissional e financeira. E como que a gente pode sair desse cenário. E para que eu possa fazer isso, eu quero aqui discutir com vocês, na verdade eu quero fazer um preâmbulo, eu quero posicionar vocês e a gente vai analisar alguns cenários que possivelmente esteja acontecendo hoje e que talvez você não tenha consciência. Provavelmente você esteja até participando dele, ou, se você ainda não está, fique atento para que você não entre, porque esse seria o melhor cenário. Se você não estiver nele ainda, cuidado para você não entrar, porque é muito difícil não entrar nele. Então a gente vai fazer esse preâmbulo aqui, analisar, e eu vou posicionar vocês em relação a isso, e aí depois a gente parte para 5 dicas, né? Ou seja, como vou dar as ferramentas para que vocês consigam sair dessa estagnação. Então vamos lá, gente. Vocês vão ver que eu vou construir aqui, são 4 cenários, tá? Que estão acontecendo em ordem cronológica aqui, né? Na verdade, em sequência, para que vocês entendam, para que a gente faça essa análise mais profunda. É super importante que vocês entendam esse cenário, para que assim, quando vocês entenderem exatamente a lógica de mercado, o que está acontecendo hoje, por que as pessoas falam tanto que o mercado está saturado, aí sim a gente vai conseguir mudar, fazer a diferença, né? Segundo o portal do G1, né, ele diz que se formam cerca de 6.500 profissionais da arquitetura por ano. Eu digo isso porque a maior reclamação, eu acho, da nossa classe é que o mercado está saturado. Bom, está saturado, e é uma coisa que eu concordo. No entanto, hoje é o melhor cenário, né? Porque ano que vem terão mais 6.500 profissionais atuando. No outro, né, esse valor vai dobrar e a gente tem 13 mil novos arquitetos no mercado. E assim por diante. Então, quanto antes você se atentar a isso e você se posicionar, né, enquanto arquiteto e criar a sua cartela de clientes, né, se esse for o seu intuito, né, abrir um escritório, enfim, ou até se você quer entrar, né, também, porque o mercado vai ser mais concorrido, né, então, se você quiser também entrar no escritório para trabalhar, quanto mais rápido você se atentar a isso, melhor vai ser para você. E outra coisa que a gente tem que pensar que não é só na arquitetura não, tá, gente? Esse acesso às faculdades, né, que está muito facilitado hoje, em todas as profissões, né? Você acha que na medicina não é assim? Eu tenho clientes que são médicos e já conversei com eles sobre isso e eles reclamam a mesma coisa. Então são todas as áreas. Direito também, tem um amigo que é advogado, ele diz a mesma coisa. A segunda questão é, por algum motivo, essas pessoas que se formam, eu vou chutar aqui, gente, que 90% delas, essas pessoas, elas estão saindo da faculdade e fazendo projetos rasos. O que vai acontecer é que a nossa profissão vai ficando cada vez mais desvalorizada. Um projeto raso, ele vai desvalorizar o potencial da arquitetura. Porque um projeto raso, gente, um pedreiro consegue fazer, né? Um mestre de obras consegue fazer, um engenheiro consegue fazer. Tá certo que precisa de um bom pedreiro, mas ele consegue fazer. Então, quando a gente tem essa lógica, né, de valor não atribuído à profissão, quanto mais esses arquitetos estão no mercado, né, estabelecendo que isso é arquitetura, a gente tem esse problema. Por quê? Porque para o cliente, ele tem dificuldade em conceber, na verdade, em pagar um profissional. E por que ele vai te pagar se o pedreiro consegue fazer? Talvez ele cobre até um pouquinho mais para ganhar um por fora ali, mas ele consegue fazer. Obviamente que tem questão de assinatura do responsável, tem essas questões, mas às vezes ele arruma um amigo que é engenheiro que vai assinar o projeto. Bom, eu digo isso com muita sinceridade para vocês, e eu até concordo com esse cliente que pense assim, né? Porque, de fato, não faz sentido. Se o pedreiro consegue fazer a mesma coisa que aquele arquiteto que está fazendo um projeto raso consegue entregar, qual o benefício para ele, né? Ele não tem. Então, esses novos arquitetos que vão chegando aos montes, eles vão, de certa forma, desvalorizando o mercado. Eles vão também reforçando o estereótipo da arquitetura, que a arquitetura é algo superficial, né? Que é decoração, que é fachada,
enquanto a arquitetura não é isso. Inclusive, eu quero aqui, eu me sinto na obrigação de explicar para vocês o que é um projeto raso. Eu vou criar ainda um vídeo aqui no canal explicando aprofundadamente o que é um projeto raso, mas eu quero aqui agora só fazer um pequeno resumo, tá? Então, vou abrir esse parênteses aqui. Bom, gente, um projeto raso, ele é um projeto que não tem técnica aplicada à concepção, né? Então, a lógica dele, deixa eu até desenhar aqui para vocês. Então, você tem, vamos imaginar um projeto residencial, tá? Então, a primeira coisa que o projeto raso ele faz é ignorar os condicionantes. Então, o arquiteto que está produzindo um projeto raso, ele vai posicionar a sua edificação ao centro, sem de fato fazer um estudo aprofundado do porquê daquela implantação, se é de fato aquela implantação que faz sentido para aquele projeto, né? Inclusive essa configuração que dá aquela estética final, parece que, principalmente quando você entra num condomínio, você já deve ter tido essa experiência, que parece que aquelas casas do condomínio foram assinadas por um único arquiteto, e um arquiteto que tem um senso estético muito duvidoso, inclusive. Então, ele faz essa implantação sem considerar os condicionantes pré-existentes. E aí ele vai construindo esse projeto, um projeto que não tem técnica aplicada à concepção, ou seja, ele não está atendendo, né, essas condicionantes, ele não está aplicando técnica, porque percebam, gente, que a gente estuda 5 anos. Né? A gente não estuda 5 anos, a gente não vê os mestres, né, da arquitetura fazendo esse tipo de projeto. Concorda? Esse tipo de projeto que tem uma linguagem, como eu disse, um senso estético muito duvidoso, a gente parte daí, mas para além disso, isso não é arquitetura, é um abrigo. Um abrigo é apenas a função primária da arquitetura, e a arquitetura vai muito além disso. Por isso que eu falo para vocês que um pedreiro consegue fazer um abrigo. Os meus pais, eles têm essa, né, como a maioria da população brasileira, essa cultura da autoconstrução, e assim foi feito com eles. Eles construíram a própria casa, com a ajuda de um pedreiro, e eles moram num abrigo, cheio de problemas, né? Aquilo não é arquitetura, aquilo é um abrigo. Tá lá, consegue proteger eles, né, das intempéries, dos ventos, das chuvas, mas é o básico do básico. A gente não pode vender um abrigo sendo um projeto de arquitetura. Bom, e aí essa lógica aqui, ela vai levar para aquele modelo de fachada, né? Então, geralmente se começa o projeto assim, pela planta, e aí você faz aqui aquela lógica também, que eu sempre falo para vocês, que é aquele estereótipo. Então, a gente cria aqui um volume para garagem, e aí para dar uma quebrada, né, porque precisam de alguma forma criar uma certa volumetria interessante, entre aspas, muitas aspas, para que consiga convencer esse cliente de que é um projeto arquitetônico. Então cria-se uma volumetria, cria-se na verdade um pé direito aqui. Esse pé direito ele não tem muito motivo, mas para que dê esse volume. E depois cria-se uma porta monumental aqui na frente. A gente vai ter também, aqui a gente tem a garagem, né? A gente vai ter também um paisagismo aqui na frente, um paisagismo caricato, né? Não é um paisagismo, a gente não pode nem chamar de paisagismo, né? São plantas distribuídas de forma caricata mesmo, eu acho que não tem outra palavra. E aí vende-se isso como arquitetura. E se você está me ouvindo aqui e de alguma forma se identificou com o que eu disse, né? Você fala, meu Deus, João, eu estou fazendo um projeto raso. Tá tudo bem, tá, gente? Eu acho que o mais importante é você reconhecer isso, né? E fazer esse exercício de autoavaliação. Isso é muito importante. Então, reconhecer que você está fazendo esse projeto raso. Esse projeto raso, ele vai, de alguma forma, te deixar estagnado e, principalmente, que você não vai estar contribuindo para a produção da arquitetura contemporânea, você não vai estar trazendo benefícios para o cliente. É muito possível que também lá na frente você se sinta frustrado em relação à sua produção, né? Ou seja, você vai olhar para trás e não vai sentir orgulho dela. Então, o mais importante é isso, é você identificar isso e correr atrás para mudar isso. Inclusive, galera, a gente está preparando um curso super interessante para vocês. Eu estou depositando muita energia nesse curso. De fato, é um curso que vai transformar a vida das pessoas. Essa é a minha missão aqui. E eu quero ajudar as pessoas a fazerem projetos potentes, projetos que vão mudar a vida delas, né? Tanto da autoestima, porque eu acho que é tão importante você olhar para essa obra e falar, caramba, eu que fiz, isso saiu de mim, né? E tem sempre esse mito, né? Ah, não sou criativo e tal. E quanto, na verdade, é só técnica. A gente precisa de técnica aplicada à concepção. Eu passei por isso, né? Eu costumo dizer que eu saí da trincheira, fui para o meio da guerra, eu já participei acho que hoje eu estou no meu 12º concurso, justamente atrás desse conhecimento, justamente atrás de entender qual era o processo de concepção ideal, né? E principalmente qual o caminho mais curto, né? Eu fui lá fora para a guerra, coletei todas essas informações, criei esse método para facilitar para você. Então, o que eu demorei, né, anos, né? Eu posso falar aí que eu tenho 3 anos de formado, mas isso começou lá na faculdade, desde o 2º semestre, então tem aí, né, eu posso colocar aí seus 8 anos,
tá tudo comprimido nesse curso, justamente para que você não demore o tempo que eu demorei, né? Então é um conhecimento muito rico, mas de forma comprimida e facilitada para você. Mas voltando, então, fechando esse parênteses aqui do que é um projeto raso, esse profissional que está fazendo esse projeto raso, ele vai estar introduzindo isso para a sociedade como arquitetura. Então, tanto é que, né, os condomínios hoje eles estão infestados desse tipo de arquitetura, né, que para mim, sinceramente, não é arquitetura, é apenas um abrigo. E aí o ponto é, né, gente? Então, como eu disse para vocês, o pedreiro, o engenheiro, o mestre de obras, ele consegue fazer um abrigo, né? Ele consegue levantar, ele consegue aqui, ó, ele vem aqui e vai fazer aqui a planta baixa, é uma planta muito simples, né? Um projeto residencial. Muito simples, que eu digo assim, né? Depende muito da tipologia, mas se for um cara experiente, né? Um bom pedreiro, um bom engenheiro, ele vai fazer isso com muita facilidade, concorda? Então ele vem aqui, setoriza essa planta, e aí vai erguer as paredes, e aí vai olhar no Pinterest o cliente, vai falar, olha, eu quero uma fachada assim, enfim, é esse o trabalho. Então, na verdade, é isso que ele pensa que é arquitetura. Quanto, na verdade, um projeto potente ele não consegue fazer. Um pedreiro não consegue fazer, um engenheiro não consegue fazer, e um mestre de obras não consegue fazer. A gente estuda 5 anos. Tá bom que a gente estuda também urbanismo e outras coisas, mas eu acho que tudo está integrado, né? A gente não pode falar de projeto residencial, arquitetônico, sem também falar de urbanismo, né? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é que um projeto potente é isso, né? São 5 anos de estudo que tem que estar aplicado na concepção dele. E, portanto, um pedreiro, um engenheiro, um pedreiro não vai conseguir fazer um projeto potente. E aí esse é o ponto. Porque aí você não vai ter que concorrer com os projetos rasos. Então, esse arquiteto que está fazendo esse projeto raso, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em um ciclo vicioso. Por quê? Para que ele consiga fechar um contrato, e acredite, ele vai fazer isso porque ele tem que pagar boleto. Nós temos que pagar boleto, a gente tem que sobreviver. E aí que está o perigo, né? Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai ter que pegar um volume maior de projetos e vai ter que trabalhar mais. Em função desse volume exacerbado de projetos que ele pegou, e percebam que isso é muito louco, né? Eu converso com vários amigos e eu percebi esse movimento, porque no início eles ficam super felizes, né? Caramba, eu tô pegando vários projetos, que incrível, eu consegui fechar aquele contrato. Ah, quanto você cobrou? Não, eu tive que cobrar mais barato, mas eu peguei. Cara, eu peguei o projeto, tá lá, aquele sorrisão. E aí, só que aí ele tem que pegar outro, e quando ele se vê, ele tá em um estresse absoluto em relação ao processo criativo, porque ele não consegue entregar no tempo, começa a cliente ligar, começa o inferno astral, né, do cliente. Você se sente frustrado porque você queria entregar um projeto de qualidade, mas você não consegue. Você não consegue em função dessa estrutura que te foi imposta e que você tem que cada vez produzir mais e mais. E aí você também vai se sentir super frustrado porque você tá trabalhando muito, né? Você tá cansado, exausto, e aí você, cara, ainda nem acabei esse projeto, mas eu tenho um outro me esperando. Cara, mas eu já tô exausto. Mas além disso, você ainda vai ficar um pouquinho revoltado. Por quê? Porque você tá cobrando barato. Então você tá perdendo qualidade de vida, às vezes não consegue ir na academia mais, de tanto trabalho que tem, perdendo saúde, vida, qualidade, festas, aniversários, em função disso. E é isso. E aí me diz, né, como que você cria bons projetos no meio desse caos. E aí o que vai acontecer é que você vai ser um arquiteto muito frustrado, porque a sua produção arquitetônica vai ser de mal a pior, você não vai se sentir orgulhoso em relação ao seu trabalho. E tem uma coisa que eu falo para vocês sempre aqui. A nossa profissão, né, é uma profissão, eu acho que é muito diferente das outras também nesse aspecto, porque essa obra construída, ela dura 100 anos, gente. Vocês têm noção dessa responsabilidade? As outras profissões não têm isso, né? Não sei se todas, mas a maioria não tem, né? A casa não. Você constrói aquela casa, ela fica 100 anos, ela fica um século. E a pessoa pode se mudar, pode vender, mas virão outras pessoas e de alguma forma você vai ser responsável pela qualidade de vida daquelas pessoas. Então é muito doido, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Sobre a responsabilidade da nossa profissão. E identificar isso é muito importante, gente. Porque tem uma armadilha que acontece nessa história e por isso que eu tô aqui minuciosamente passando por esses cenários, para que vocês entendam esse cenário e para que vocês não caiam nessas armadilhas aqui. E essa armadilha, ela é muito recorrente, né? Então você tá nessa lógica de produzir projetos rasos, esgotado, e aí chega uma hora que você fala, basta, não quero mais isso para minha vida. Agora eu vou fazer projetos, na verdade eu vou cobrar mais pelos meus projetos. Eu vou valorizar o meu trabalho, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero cobrar mais, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Só que aí não é tão fácil assim. Porque a maioria dos clientes vem por indicação, né? Quando você faz um bom trabalho, esses clientes vêm por indicação. E digo bom trabalho aqui porque não que o projeto raso seja um bom trabalho,
Mas eu, como cliente é leigo, às vezes ele não tem essa percepção de início. Talvez até lá na frente ele tenha essa percepção. Mas talvez você seja uma pessoa super carismática, deu super atenção, entregou bons desenhos, enfim. E no juízo do cliente, ele acha que aquele arquiteto, né, que está fazendo esse projeto raso, ele é um bom profissional. E aí ele vai começar a indicar para outros amigos. E aí que tá o perigo, porque aí você acha que ele vai te indicar e o amigo não vai perguntar quanto foi o trabalho, né? E essa rede vai passando. E aí quando você estabelecer que você vai dobrar o seu valor porque tá injusto, vai ser difícil para você fechar um contrato. Porque na cabeça, o próprio cliente ancorou na cabeça do outro um valor, fixou na cabeça dele. Ah, o João fez o meu projeto. Ah, fez, que legal. Quanto que ele cobrou? Ah, 5 mil. Ah, 5 mil? Ah, caramba, eu vou falar com ele então, né? Tá lá, tá ancorado na cabeça dele, esses 5 mil. Aí você chega e fala, seu projeto vai dar 15 mil reais. Cara, você é louco. Você cobrou 5 pro fulano, né? Então você vai ter muita dificuldade. E é isso que acontece. A soma de tudo isso é muito frustrante. Porque você entra num caminho que é meio sem volta. Não é que é sem volta, a gente vai falar sobre isso. Mas tomem cuidado para que vocês... Se você estiver nesse caminho, fica comigo até o final que eu vou te ajudar a sair dele. Se você não estiver nesse caminho, que bom. Né? Se você for estudante, você já está um passo à frente dessa galera, porque você não vai entrar nesse caminho. Também fica comigo até o final, tá? Porque você vai saber o que fazer, que é o mais importante. Então aqui a gente só estou descrevendo esses cenários para vocês, porque é super importante que vocês entendam. Eu quero muito que você me diga o que você acha sobre isso aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo, é super importante, gente, essa interação com vocês, tá? Isso motiva a gente a continuar gravando aqui e também a gente bate essa conversa. Fala aqui, eu vou te responder, tá? Prometo. Bom, então agora que eu posicionei vocês aqui sobre esses cenários, né? Agora vocês entenderam mais ou menos qual a lógica de mercado. Agora você vai conseguir identificar isso. Se você estiver nesse movimento, saia imediatamente. Ou se você estiver prestes a entrar, pelo amor de Deus, não entre. Então agora eu vou falar para vocês, né, os 5 mecanismos para que vocês não entrem e para que vocês consigam sair também, né? Bom, e não dá para falar, né, esse primeiro mecanismo, essa primeira dica, eu não posso não falar do projeto potente. Eu preciso muito que vocês entendam essa lógica, gente, do projeto potente. O projeto potente é um projeto de qualidade. É um projeto, é uma nomenclatura que a gente dá aqui para que você entendam de fato essa diferenciação de um projeto raso e de um projeto potente. Um projeto potente ele vai te permitir, primeiramente, quando a gente está falando aqui de mercado, ele vai permitir que você tenha uma coisa muito importante, que é o poder de barganha, né? Inclusive, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Imaginem o seguinte, imaginem que vocês vão até a feira. Deixa eu desenhar aqui Vocês vão até a feira, tá? E lá nessa feira, deixa eu desenhar aqui E lá nessa feira, a gente tem 2 barraquinhas, tá? Tem 2 barraquinhas. 2 barraquinhas de... laranja. A gente tem 2 barraquinhas de laranjas. Tá? 2 barraquinhas de laranja. Embora não pareça, mas são idênticas, tá? Então, é a mesma barraca, o mesmo atendimento, a mesma qualidade, a mesma fruta, inclusive saiu do mesmo lugar, né? Só que a diferença entre elas é que essa daqui custa X e essa daqui custa 2X. Qual que você compra? Bom, é muito provável que você respondeu que você compraria essa daqui. Que é a mesma lógica que eu falei para vocês do projeto raso. Então, a gente tem 2 projetos rasos e o cliente, né, é o mesmo produto, só que tem um arquiteto que vai, para que ele consiga fechar esse contrato, ele vai cobrar mais barato. Então, esse é o poder de barganha dele. É o salário. É o valor do projeto. No projeto potente, não é o valor do projeto. O poder de barganha é exatamente o projeto, é a qualidade dele. Outro exemplo aqui, né? Vocês acham que, por exemplo, a perfumaria Chanel, ela está preocupada com a concorrência em relação à Avon ou até mesmo a Boticário? Ela não está, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Porque o produto dela é um outro nível de qualidade. Né? As pessoas, se você colocar na frente um Chanel e um perfume da Avon, né, ou o Roda Jequiti, acho que é esse, né, da Jequiti, é óbvio que as pessoas vão perceber a qualidade de um perfume Chanel. E esse valor atribuído... Então as pessoas não vão questionar, mas por que? Eu vou comprar o da Avon, o Avon é mais barato. Não,
elas vão automaticamente entender que aquele perfume é um outro nível de qualidade. Então é justamente essa a lógica, né? Então é justamente isso que o projeto potente vai te propiciar, qualidade, ele vai te dar poder de barganha mesmo. Além de tudo que a gente já falou aqui, você vai se sentir bem, você vai estar produzindo uma arquitetura rica, contribuindo positivamente para a arquitetura contemporânea. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Você querendo ou não está contribuindo para a arquitetura contemporânea. Agora, o que você pode escolher é se você vai contribuir de forma positiva ou de forma negativa. Galera, a segunda dica é tenha um portfólio de impacto. Primeiro você precisa ter o projeto potente para que depois você consiga pôr dentro do portfólio, né, esse projeto potente. Então, esse portfólio potente, ele vai fazer com que você se diferencie daqueles outros. E pensem também que as oportunidades elas vão aparecer, mas e talvez demore um pouco, para alguns vão ser mais rápido, para outros vão demorar um pouco mais, mas é importante que você esteja preparado para essa oportunidade. Tem aquele ditado popular, né? O cavalo passa selado só uma vez. Quando esse cavalo passar na sua frente, você precisa ter esse portfólio. Então, sei lá, você arrumou um cliente, de alguma forma, o amigo do seu pai, ou na academia, você conversando, falou que é arquiteto, e, enfim, você conseguiu algum projeto. E aí? Você vai mostrar um projeto da faculdade? Não pode. Você tem que ter um portfólio profissional. Também falo aqui para vocês que tudo comunica. Então, você tem que ter um portfólio profissional, tá? Para que você consiga apresentar esse projeto para esse cliente e convencer ele de que você é o melhor arquiteto para ele e que o seu trabalho é diferenciado, né? Para que você tenha aquela questão do poder de barganha também. Para que você não entre nesses cenários cruéis que a gente está vendo hoje aí no mercado. E é justamente essa a intenção do curso, né? Inclusive no nosso curso, que eu falei anteriormente, a gente vai te ensinar justamente a fazer um projeto potente, um projeto de qualidade, um projeto para que você tenha essa diferencial de mercado, ou seja, para que você não tenha que se subverter a essa lógica, para que o seu diferencial seja o preço baixo. Não, o seu diferencial vai ser o projeto. E depois você, com esse projeto, com esse diferencial, você possa colocar no seu portfólio e mostrar para os seus clientes. Essa é uma pergunta também que eu recebo, gente, com uma certa frequência, né? Em relação ao portfólio. Ah, João, mas eu não fiz meu projeto ainda, como é que eu vou ter um portfólio? Você precisa, na verdade, criar um projeto fictício, um projeto que te represente enquanto arquiteto, enquanto a sua arquitetura, a sua assinatura. Para que você consiga passar essa visão para o seu prospecto, né, para o seu cliente, né? Do que é se posicionar no mercado, o que é a sua arquitetura, né? O que você pretende entregar para ele. É o primeiro contato, e esse contato é super importante. E é importante que seja genuína a sua arquitetura, né? Que esse contato seja limpo, né? O que eu quero dizer com isso? Que não venha com vícios, né? Se você faz um projeto para um cliente, talvez esse cliente mude algumas coisas, e aí você precisa colocar isso no seu portfólio. Não, coloque exatamente o projeto que você acha que seria perfeito. E aí você vai conseguir, né, passar essa mensagem para o cliente e automaticamente também atrair essas pessoas que estejam alinhadas com o seu pensamento enquanto arquitetura, tá? Gente, a próxima dica é uma dica simples, mas que faz tanta diferença que vocês não têm noção. E a dica é: divulgue o seu trabalho. Bom, essa é uma dica, gente, como eu disse, que parece simples, mas não é, porque às vezes a gente não faz isso. Eu mesmo confesso para vocês que eu não fazia isso, né? Na verdade, eu tinha até uma certa vergonha mas esse contato, sabe? Ah, gente, eu sou arquiteto, se vocês precisarem e tal. Só que teve uma vez que aconteceu uma coisa comigo que me fez cair uma ficha. Eu faço aula de pump, né? Que é uma aula coletiva de musculação, e nessa aula tem várias pessoas. E aí eu malho, na verdade, até hoje com essas pessoas, mas na época tinha um tempo já que eu estava malhando, só que não sabia nada sobre a vida dessas pessoas, né? E um dado momento, a professora ela chega na sala de aula e ela faz uma brincadeira que eu não me lembro qual foi, e ela começa a falar: ah, mas fulana é bombeira, e se a gente precisar, tem ela aqui. Ciclano é policial, se a gente precisar, a gente já tem uma aqui também. Ciclano, João Paulo é arquiteto, ela sabia que eu era arquiteto. Fulano é dentista. Quando ela foi falando isso, eu fui olhando para a cara das pessoas e pensando: meu Deus. Por exemplo, eu faço tratamento dentário em Frutal, na cidade de Natal. E não tenho um dentista aqui. Se eu precisasse de um dentista, provavelmente eu teria que dar um Google, né, ou pedir indicação para algum amigo e tal. Sendo que lá, na aula de pump que eu estava fazendo, tem uma profissional muito boa e que eu não sabia. Então, hoje, sabendo que se ela tivesse, na verdade, chegado e me falado: olha, sou dentista, tal, sabe, jogar assim, entende? Se eu precisasse, eu não tenho dúvida que eu recorreria a ela. E a mesma coisa é com a gente. Às vezes a gente perde uma oportunidade por não divulgar o nosso trabalho.
E principalmente se você está fazendo um projeto potente, não tem por que você sentir vergonha da sua profissão, né? De divulgar o seu trabalho. Nem da profissão, que eu sei que você não tem vergonha da profissão, né? Acho que não tem motivo para ter. Mas essa vergonhazinha de falar que você é arquiteto e tal, se divulgar. Mas quando você tem esse orgulho dos seus projetos, você não tem essa vergonha, isso passa. Né? Eu digo isso por experiência própria. Então hoje, inclusive, se está passando um cachorro na rua, eu estou falando para ele que eu sou arquiteto. Estou nesse nível. Mas é importante, tá, gente? Divulguem o trabalho de vocês. Isso faz muita diferença, porque os bons clientes, inclusive, eles virão justamente de boas indicações. Tá? A próxima dica, gente, é em relação às redes sociais. As redes sociais, na verdade, hoje são vitrines. E eu sei que você sabe disso, né? Mas fica comigo que você vai entender. E são vitrines muito importantes para o nosso trabalho, para a nossa divulgação. E ela também funciona como um segundo portfólio, né? Acontece muito isso comigo. Às vezes eu preciso divulgar o meu trabalho, né? Nessas situações de, eu sou arquiteto. E aí eu passo meu Instagram para essas pessoas. Até aconteceu uma história comigo uma vez que também me marcou muito, que eu acho que é super interessante contar aqui para vocês. Eu estava na faculdade ainda, quando isso aconteceu, e a gente tinha um professor de engenharia, e era uma pessoa super legal, e eu lembro que a gente estava, não sei porquê, a gente estava enfileirado, assim, as cadeiras, a gente estava sentado, e aí a gente estava conversando e tal, o professor conversava muito com a gente, de boa, assim. Aí ele vira e fala assim, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu acompanho o seu Instagram e gosto demais dos seus trabalhos. E aí eu lembro que eu olhei para o lado, olhei para um lado, olhei para o outro, que eu fiquei meio assim, gente, será que sou eu mesmo? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque, tá vendo, um professor de engenharia, que eu nunca imaginaria na minha vida, recebi um elogio dele, ele acompanhava o meu perfil, e é um perfil pequeno até. Na época, então, era muito mais pequenininho. Eu não posto todos os dias, não tem aquela lógica. E ele né, reconheceu a qualidade do meu trabalho. E aí depois eu me formo e esse mesmo professor é o professor que me indica o meu primeiro trabalho de arquitetura. Ele me indicou um cliente. E então percebam a importância também do posicionamento nas redes sociais para que vocês consigam ter essa autoridade também. Primeiro, volto a dizer, tenha um projeto potente, depois com um projeto potente, portfólio, e aí com esses materiais que você vai gerar, você também consegue alimentar suas redes sociais. Isso tudo vai gerando autoridade e vai fazendo com que você possa captar clientes novos. Bom, a última dica é a seguinte, foca no seu público-alvo correto. E por que eu falo público-alvo? Eu estou falando aqui com você que tem escritório ou que pretenda ter. Tem uma coisa que acontece com muita frequência de pessoas reclamando que o cliente não quer pagar o valor do projeto. E aqui vai acontecer duas situações, na verdade. Ou ele não viu o valor do seu projeto, se você estiver fazendo um projeto raso, mas também, vamos ser bem sinceros, pode ser uma outra coisa, que é a seguinte. Talvez você esteja querendo fazer um projeto padrão ArcDaily, né, com grandes vãos, materiais inovadores, né, madeira laminada colada, e você quer impor isso a uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro. Usando o exemplo aqui, os meus pais, né? Eles nunca contrataram um arquiteto. Se você chegar para meu pai e falar que você vai cobrar dele 30 mil reais, esquece, ele não vai fechar com você. Bom, e aí você tem que baixar o valor, né, para fechar com ele? Não, ele não é o seu cliente ideal, né? E a gente não está falando aqui só de valores, tá, gente? Porque é muito além de valores, na verdade. A gente está falando, de fato, da produção arquitetônica. Eu acho que todo mundo almeja fazer projetos que tenham desafios, que sejam projetos, né, estilo ArcDaily, né? Também não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que um projeto pequeno, né, um cliente que tem um poder aquisitivo menor, que não dê para fazer projetos potentes, tá? Muito pelo contrário, dá para fazer sim. Mas talvez, entende a lógica, né? Talvez você queira aí fazer um projeto grande e aí você tá falando, tá no público errado e tá frustrado por causa disso, porque eles não estão aceitando o valor dos seus projetos. Tudo você tem que avaliar e fazer esse casamento. Então você precisa ter um projeto potente, se diferenciar do mercado, ter esse poder de barganha, mas também você precisa mirar no alvo certo, né? Agora, se você falar, João, não, eu quero trabalhar com a galera da periferia, quero construir lá, tudo bem, tá tudo certo, né? Inclusive, parabéns, eu acho incrível. Mas aí você tem que reconhecer, né, que eles não vão ter o poder aquisitivo para pagar, por exemplo, 30 mil reais em projeto. Às vezes esse é até o dinheiro, né, metade do dinheiro da construção. Então se atentem a isso, né, para que vocês não se frustrem em relação a público-alvo. Beleza, mas e aí como que a gente faz isso, João? Isso talvez até você saiba, né? E agora você precisa saber como que faz isso. Bom, na verdade não tem uma receita de bolo, preciso te falar isso. Mas eu vou te falar o que eu acho que pode funcionar e o que eu também apliquei que pode funcionar para você. Essa estratégia ela pode ser feita através de eventos, né? De fato, você frequentando lugares que essas pessoas frequentam, criando essa rede mesmo de relacionamento. Isso funciona, tá, gente? É importante dizer isso funciona. Os meus clientes, inclusive, eu posso dizer 100%, eles vieram assim, de indicações. Começando lá com o meu professor,
Depois vieram outros. O meu segundo projeto veio de uma indicação de um amigo que é advogado, que me indicou para uma médica. Essa médica, eu fiz esse apartamento aqui para ela, um projeto de interiores. Ela gostou do meu trabalho, ela me indicou para outra amiga que é médica, e assim foi acontecendo. Mas justamente por tudo que a gente discutiu aqui. Eu fui comunicando o trabalho, os meus projetos, e aí eu consegui angariar. Na verdade, eu ainda estou pavimentando, né, essa estrada, mas ela é uma estrada sólida, eu tenho muito orgulho dela. Mas então essa é a lógica. Outra ferramenta que você pode utilizar são o tráfego pago, na verdade. O tráfego pago ele é muito interessante porque você consegue criar um público específico e direcionar justamente para esse público. É uma ferramenta que você pode especificar lá. E não pensem, gente, que é uma coisa muito complexa. E aí, com um projeto potente no seu portfólio, você vai conseguir chegar até essas pessoas de uma forma muito fácil. Então, de fato, não ignorem as redes sociais, invista no seu Instagram para que você consiga chegar até essas pessoas. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi um tema super importante. Não esquece, por favor, de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. É super importante pra gente, de verdade. Se você também não deixou o like ainda, poxa, deixa um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito também. Beleza? Até o próximo.